Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me, onde nós teremos um estudo adicional às aulas do Vem Segue-me que vocês já estão acostumados a assistir provavelmente. Talvez vocês assistam aqui as aulas dos professores da BYU, do Taylor e Tyler. Talvez vocês assistam no meu canal, Videira Verdadeira, os vídeos do Vem Segue-me. Mas esse Vem Segue-me aqui, nós vamos mais profundo em um aspecto doutrinário, em uma passagem de escritura, em um fato histórico. Então, esse aqui, se você quer um estudo extra, algo mais profundo, uma análise mais completa a respeito de algum aspecto do Vem Segue-me, da lição do Vem Segue-me. Espero que vocês possam gostar, que vocês compartilhem com seus amigos. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. O trecho que eu selecionei está em Doutrina e Convênios 128, de 20 a 21. Nessa epístola, que hoje é uma escritura sagrada para nós, o profeta Joseph Smith está se regozijando com a doutrina da redenção dos mortos. Ele está explicando a necessidade de ter um registrador, ele fala da importância de realizarmos os batismos. Ele começa a usar várias escrituras do Velho e do Novo Testamento para mostrar que essa é uma doutrina de Deus. Enquanto ele está explicando essas coisas aos santos, ele faz uma reflexão jubilosa, dizendo: olha que maravilha, temos o Evangelho de Jesus Cristo. Qual foi a voz que nós ouvimos, né? E voz aqui não é necessariamente apenas uma manifestação celestial audível, assim, que você ouve uma voz do além. Também isso aconteceu e acontece na Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Nós cremos que Deus ele pode se manifestar dessa forma, né? A voz espiritual de Deus. Mas, quando fala voz aqui, na verdade está falando uma mensagem. E essa mensagem muitas vezes é uma aparição, uma visitação. Pode ser também um sonho, pode ser uma manifestação espiritual de algum outro tipo. Mas muitos dos personagens que eu vou citar para vocês que estão nessa passagem, eles apareceram ao profeta Joseph Smith de modo que viram um ao outro, né? Não era algo que estava acontecendo na imaginação, era algo que estava diante de Joseph, um ser real. Lembra quando Jesus Cristo ressuscitou lá no Novo Testamento? E ele apareceu aos discípulos, as portas estavam fechadas, mas ele apareceu como um ser ressurreto. E era um ser físico, tanto que Tomé, que não tinha visto o Senhor até aquela ocasião, vários outros já tinham visto o Senhor ressurreto, mas Tomé não. E ele disse: se eu não ver, eu não vou acreditar. E aí o Senhor mostrou então as mãos e o lado, que tinham aquelas marcas da expiação, né? Para lembrar que Ele é o Salvador e Redentor, e disse: põe a tua mão aqui e vê, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, esse tipo de aparição de um ser ressurreto, glorificado, é o que aconteceu várias vezes com o profeta Joseph Smith. Vocês estão curiosos para saber quantos personagens apareceram para o profeta? Então, assiste esse vídeo até o final, porque eu não apenas vou falar dessas aparições e dos personagens que estavam com Joseph, mas também o motivo ou a razão pelo qual eles vieram. E isso vai provavelmente aumentar sua admiração e fé pelo profeta Joseph Smith, que é o grande vidente de Deus levantado nesses últimos dias para inaugurar essa última grande dispensação, que, diferente das outras dispensações, não termina com uma apostasia, mas com a segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler a passagem, Doutrina e Convênios 128, 20 a 21. Também o que ouvimos, alegres novas de Cumora, Moroni, um anjo do céu anunciando o cumprimento dos profetas, o livro a ser revelado. A voz do Senhor no ermo de Faiete, condado de Seneca, anunciando as 3 testemunhas que testificariam quanto ao livro. A voz de Miguel às margens do Susquehanna, identificando o diabo quando apareceu como um anjo de luz. A voz de Pedro, Tiago e João no ermo de Harmony, condado de Susquehanna, Colesville, condado de Brome, no rio Susquehanna, declarando-se possuidores das chaves do reino e da dispensação da plenitude dos tempos. Também
A voz de Deus no quarto do velho pai Whitmer, em Fayette, condado de Seneca, em várias ocasiões e em lugares diversos durante todas as viagens e tribulações dessa Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E a voz de Miguel, o arcanjo, e a voz de Gabriel e de Rafael e de diversos anjos, de Miguel, ou seja, Adão, até o tempo atual, todos anunciando sua dispensação, seus direitos, sua chave, suas honras, sua majestade e glória e o poder de seu sacerdócio, dando linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, dando-nos consolação pela proclamação do que está por vir, confirmando nossa esperança. Então, meu objetivo, eu vou analisar quem são esses personagens. Existem muitas doutrinas que a gente podia discutir, algumas das quais já discuti no vídeo do Vem Segue-me, nessa passagem. Mas eu vou me deter mais sobre os personagens que são mencionados aqui. Porque se nós entendermos um pouco mais sobre esses personagens, nós vamos ter uma melhor visão sobre quem foi o profeta Joseph Smith e como essa dispensação dos últimos dias, que é chamada da plenitude dos tempos, é especial. Então, primeira coisa que aparece para nós lá é a voz do Senhor. Nós sabemos que nosso Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram ao profeta Joseph Smith em 1820. Naquela manhã de primavera, que nós não sabemos bem o dia, talvez seja 6 de abril, talvez seja 26 de março, a gente não sabe muito bem, mas a gente sabe que apareceu. E o jovem tinha menos de 15 anos quando estava buscando saber qual das igrejas era verdadeira e estava buscando principalmente um conforto para a alma. Ele queria saber que tinha sido perdoado seus pecados, ele queria ter salvação. Ele via que a família dele, metade, né, a mãe ia para a igreja, o pai preferia só estudar a Bíblia em casa, e essas coisas levaram ele a uma grande reflexão, e ao achar a escritura em Tiago 1,5, ele foi levado ao bosque para orar com sinceridade. Ele via a mãe dele que orava constantemente e ele sentiu que Deus ia responder sem lançar em rosto, sem ficar bravo. De fato, isso aconteceu. O Pai Celestial, Jesus Cristo, o Espírito de Deus estava tão forte, anjos estavam lá, né? Nós temos alguns relatos da primeira visão, 4 relatos pelo profeta Joseph Smith, e todos eles são incríveis. Alguns falam que havia anjos lá. Então, já nessa primeira ocasião, o profeta já vê uma miríade de anjos. Também diz aqui que a voz de Miguel. Miguel é identificado no próximo versículo que a gente está estudando como Adão. Adão é o primeiro homem dessa terra. Junto com sua esposa Eva, eles começaram a humanidade. Tem um papel fundamental no plano de salvação. Em Doutrina e Convênio 107, ele reúne a posteridade dele, né? Tem um relato sobre isso, todos os portadores do sacerdócio e o próprio Senhor Jesus Cristo, como Jeová, o Deus pré-mortal de todos os profetas, criador dessa terra, aparece e chama ele como o príncipe dessa terra. Ele é o ancião de dias que Daniel viu, e também João. Ele é que vai vir nos últimos dias, recolher todos os relatórios, chaves e poderes e passar para Cristo, que vai ser proclamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele tem um papel muito importante. Primeiro vem Cristo, depois vem Adão, como o grande patriarca da raça humana. Então, nós temos também a menção de Pedro, Tiago e João, que são os apóstolos que Jesus Cristo escolheu. Assim que Cristo subiu aos céus, nós sabemos que Pedro, Tiago e João constituíram a primeira presidência. Eles é que dirigiam todo o trabalho do Senhor, conduzindo outros apóstolos, 70 e líderes, estabelecendo a igreja. Eles eram a liderança principal da igreja no passado. Eles detinham chaves especiais e é eles que vieram para restaurar o sacerdócio de Melquisedeque. Claro que a restauração, como fala nessa mesma escritura, acontece linha sobre linha, preceito sobre preceito. Eles fizeram parte dessa restauração, mas também aconteceu, como fala aqui, na casa do velho pai Whitmer, né, a voz de Deus veio, concedendo a eles mais poder espiritual, o dom do Espírito Santo. Depois,
nós sabemos que outros personagens vieram, como por exemplo, na ocasião da dedicação do templo de Kirtland, em Doutrina e Convênio 110, fala da aparição de Jesus Cristo aceitando aquela casa, mas também de 3 personagens especiais que tinham chaves importantes para a nossa época. Nós sabemos que Moisés, Elias e Elias o profeta apareceram naquela ocasião. E nós vamos falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. É mencionado aqui a voz de Gabriel, ou a visitação de Gabriel e de Rafael. Gabriel, nós sabemos que é Noé, porque o próprio profeta Joseph Smith ensinou. Ele disse o seguinte: Noé é o anjo Gabriel, que apareceu a Zacarias para anunciar que ele seria pai de João Batista, e a Maria para anunciar que ela seria a mãe de Jesus Cristo. Noé ainda cumpre os deveres de seu chamado como Elias, ou seja, alguém que prepara e restaura o caminho. Então, nas vezes que Noé apareceu como Gabriel, ele cumpriu essas 2 funções, tanto de restaurar algo que havia sido perdido, como para preparar o caminho, ao anunciar tanto João Batista, que também vai se tornar um Elias, né? Porque Elias, nesse sentido aqui, não é um nome próprio. Elias é um cargo, um chamado especial. Nós temos alguns personagens que são chamados ou podem ser identificados como Elias. Um deles é Noé, como falei, o outro é o próprio Elias. O profeta João Batista é chamado de Elias pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Moroni pode ser considerado Elias. Os missionários, quando vão e pregam o evangelho e ajudam o mundo a se preparar para a segunda vinda, eles vão no espírito e poder de Elias. Então, esse é um título e Gabriel leva esse título, ou melhor, Noé. Então, Noé, que é Gabriel, segue Adão em autoridade do sacerdócio. Deus chamou esses homens para esse ofício e cada um em sua época foi o pai de todo ser vivente. Aqui quem está falando é o próprio profeta Joseph Smith, tá? E a ele foi dado todo o domínio. Eles tiveram as chaves do sacerdócio, primeiramente na terra e depois nos céus. Aí, o profeta Joseph Field Smith, ele diz: Gabriel, portanto, é Noé de acordo com essa revelação. Descobrimos então, através da revelação dada ao profeta Joseph Smith em agosto de 1830, que foi Elaías, ou Elias, como está traduzido atualmente, que apareceu a Zacarias e anunciou-lhe o nascimento de João Batista. Então, importante, Noé, que é Gabriel, é também Elaías, ou Elias, como a gente tem usado, né, em português. Este é o mesmo Elaías que possui as chaves da dispensação de Abraão e que apareceu ao profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery em 3 de abril de 1836, no templo de Kirtland, que é a seção que eu tenho mencionado para vocês do Doutrina e Convênio 110. Através dessas escrituras aprendemos que Noé é o mesmo Gabriel que visitou o profeta Joseph Smith em seu chamado de Elaías e restaurou as chaves da dispensação que o Senhor havia feito convênio com Abraão e sua posteridade até as últimas gerações. O termo Elaías significa percursor. Noé, Elias, João Batista e João Revelador são chamados erroneamente de Elias nas Escrituras, embora o termo correto seja Elaías ou percursores. Então aqui, na visão do presidente Joseph Field Smith, um homem que teve mais de 50 anos no apostolado, que foi presidente da igreja, um grande teólogo, ele diz que Noé, Gabriel, é também Elias ou Elaías, um percursor. E ele que teria aparecido lá em Doutrina e Convênio 110, quando, na ocasião da dedicação do templo de Kirtland, para restaurar chaves importantes que são relacionadas à família humana, ao bem-estar da família humana. Então, sem essas chaves, nós não poderíamos levar o evangelho a todas as nações e ter todas as famílias da terra recebendo as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. É graças a essas chaves que os convênios feitos com nossos antigos pais, eles são válidos hoje em dia. Agora, quem é Rafael? Rafael, tem muita especulação sobre Rafael. Primeira coisa, Rafael não é mencionado no Velho e no Novo Testamento. A palavra Rafael, o nome Rafael, ele é encontrado em vários textos apócrifos, mas não, e na tradição também, né? Tem várias histórias da tradição cristã que menciona Rafael. Normalmente Rafael está associado à cura. Tem um dos apócrifos que fala que quando Abraão foi ferido na coxa, veio Rafael para curar ele. Quando Jacó lutou com um anjo e prevaleceu e ficou ferido, Miguel ordenou que Rafael fosse lá e curasse ele. Agora, a gente não tem informação. Tem gente que pensa que Rafael
seria Enoque, porque na lista dos profetas que revelaram suas dispensações não é mencionado Enoque, ninguém da época dele, né? Mas aí a gente teria um desafio, porque se a gente aceitar o livro e não apócrifo de Enoque, a gente não aceita, né, como escritura, mas lá é mencionado muito Rafael, então não teria como ser a mesma pessoa, porque o anjo Rafael está aparecendo para Enoque, não tem sentido eles serem a mesma pessoa e terem distintos papéis nesse relato. Uma outra possibilidade é que Rafael seria Pedro, mas também para mim não faz muito sentido Rafael ser Pedro, porque Pedro é mencionado de modo expresso no texto, Pedro, Tiago, João. E aí quando o Joseph Smith, ele até repete, né, Miguel, e põe Miguel embaixo e fala Adão, mas ele explica quem é. Então eu não sei, Pedro para mim não tem nenhuma base, né? A única afirmação seria que Pedro trouxe também uma dispensação, mas ele apareceu com Pedro, Tiago e João, então por que Joseph Smith estaria usando Rafael? Ele já usa Pedro no próprio texto. Agora, uma outra possibilidade é que Rafael seja Moisés, né? Porque quando você olha aqui no texto dessa escritura, ele diz que Gabriel e Rafael e diversos anjos, né? E nessa epístola e na anterior também ele menciona Elias. Então, os três personagens que apareceram junto com o Salvador no templo de Kirtland foram Elias, Elias o profeta e Moisés. Então, Elias seria aquele que foi levado pela carruagem de fogo, o profeta que detém as chaves do poder selador, que Malaquias inclusive fala que ele deveria voltar antes da segunda vinda, senão a terra seria ferida contra maldição. O segundo seria Elaías, ou como nós vimos, Gabriel. Então, e Moisés. E aí, como esses dois estão mencionados na Revelação e Moisés não, algumas pessoas afirmam, então Rafael é Moisés. Infelizmente, eu não posso trazer uma identidade para vocês. O que eu posso dizer assim, é que Rafael veio e instruiu o profeta Joseph Smith. Tem um comentário curioso que eu vi de um estudioso, que ele diz, olha, o profeta estava ensinando sobre a doutrina pelos mortos, eles já tinham começado batidos pelos mortos no rio Mississippi, e eles estavam construindo a fonte batismal. E tem uma epístola que Joseph envia para os 12, e ele fala que a pia batismal ela deve ser para abençoar os mortos e os vivos, que quando nós somos batizados, nós também podemos encontrar cura. E é um pouco do que está aqui em Doutrina e Convênios, nessa designação do Vensec, como fala que os mortos sem os vivos não podem ser aperfeiçoados e os vivos sem os mortos não podem ser aperfeiçoados. Mas ele vai mais além porque ele acha, esse pesquisador, uma dedicação da pia batismal. E aí, nessa ocasião, ele fala também sobre o propósito duplo, que seria de abençoar os mortos, quando estamos fazendo ordenança vicariamente, mas também receber cura para o nosso corpo. Então, é mais ou menos como se Joseph tivesse, quando menciona Rafael, nessa passagem, esse é o raciocínio que ele está levando. Quando menciona Rafael, ele está querendo dizer que nós podemos encontrar cura física, né? Assim como as águas do tanque de Betseba podiam curar, também as águas da pia batismal do templo podiam nos trazer cura física. Mas essa é uma interpretação dele. De qualquer forma, Rafael é um personagem que apareceu ao profeta Joseph Smith. Nós não temos muitos detalhes sobre ele, mas fez parte da restauração de todas as coisas. Diversos anjos apareceram. João Batista, Elias, Elaías, Elias o profeta, Moisés, Nef. E deixa eu ler uma declaração do presidente John Taylor. Ele diz o seguinte: os princípios que Joseph Smith tinha colocaram-no em comunicação com o Senhor, não apenas com o Senhor, mas com os antigos apóstolos e profetas, homens, por exemplo, como Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Adão, Sete, Enoque e Jesus e o Pai. E os apóstolos que viveram nesse continente, as Américas, bem como aqueles que viveram no continente asiático. Ele, Joseph, parecia estar tão familiarizado com essas pessoas quanto nós uns com os outros.
para acrescentar esse testemunho, também tem as palavras de Orson Pratt, do Coro dos 12 Apóstolos, que disse que Joseph Smith frequentemente recebia visitas de Nefe, Moroni, Pedro, Tiago, João Amado, João Batista, Elias, Moisés, os 3 nefitas, etc, etc. E o For Woodruff completou que quando Joseph Smith era jovem, ele foi ensinado por anos por meio de visões e revelações e por santos anjos enviados por Deus do céu para ensiná-lo, instruí-lo e prepará-lo para estabelecer o alicerce dessa igreja. Então, se a gente tivesse que contar quantos personagens apareceram ao profeta Joseph Smith, a gente chegaria num número por volta de 30. Só que não tem como a gente precisar todos os personagens, porque muitas vezes as escrituras e os relatos do profeta, seja em cartas, seja em discursos que ele deu, fala diversos anjos, muitos anjos. E aí a gente não consegue saber exatamente quantos, mas ele teve muitas visões. Então, pessoal, agora eu vou mencionar os anjos que apareceram. Fora Deus, o Pai, Jesus Cristo, em diversas ocasiões, eles são os mensageiros que vieram, seja para restaurar chaves, poder e autoridade, seja para ensinar o profeta Joseph Smith. Vamos lá para a lista. Adão, Abraão, Sete, Enoque, Isaac, Jacó, Rafael, Gabriel, que é Noé, Moisés, Elias o profeta, João Batista, Pedro, Tiago, João o amado, Paulo, Nefe, Mormon, Alma, os 3 nefitas, Moroni e muitos outros anjos que são mencionados, por exemplo, em 21 de janeiro de 1836. Nós temos também muitos anjos aparecendo na ocasião da dedicação do Templo de Kirtland, em 27 de março de 1836. E nessa sessão do Doutrina e Convenções 128 também fala sobre muitos anjos. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês, para ver como Joseph Smith pode realmente ser considerado um vidente nesses últimos dias. Ele recebeu ministração angelical, talvez mais do que qualquer outra pessoa que tenha vivido na Terra, com exceção, evidentemente, do Senhor Jesus Cristo. Sou grato pelo profeta Joseph Smith e por esses anjos que estavam ansiosos para trazer essas chaves nessa dispensação, para restaurar e para esta época ser considerada realmente a plenitude dos tempos, onde todas as chaves, poderes vão ser fundidos para que a terra seja preparada para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O que você achou? Você sabia sobre todos esses anjos que tinham aparecido ao profeta Joseph Smith? Qual é seu testemunho sobre o profeta? Ele se ampliou ao saber que ele viu e recebeu tantas coisas maravilhosas e que foi testemunho ocular do poder de Deus? Deixa aí seus comentários, quero saber a opinião de vocês. Encontro vocês no próximo vídeo. E se gostaram desse formato de vídeo, onde a gente vai mais profundo a respeito de alguns aspectos do Vem Segue-me, também fala para mim, porque aí a gente vai continuar produzindo esses tipos de vídeo, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau!